Semana passada eu publiquei alguns vídeos aqui no canal falando um pouco mais sobre o forno Mufla, que é um forno de alta temperatura que também pode ser utilizado na vidrofusão. E algumas pessoas podem ter estranhado a forma como é projetado esse tipo de forno, ou seja, com a abertura frontal e o espaço interno, entre aspas, limitado. Mas saiba que existe sim uma forma muito simples e muito utilizada por vários artesãos para que você possa melhorar o aproveitamento desse espaço interno. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós te mostramos como que você pode ganhar dinheiro através da transformação da garrafa de vidro em itens como acessórios, itens decorativos, troféus, brindes e muitos outros. Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode aproveitar o espaço interno do seu forno. E antes de entrar aqui de fato no nosso conteúdo, eu queria agradecer ao Pedro Guedes por ter permitido o uso das imagens das criações dele, pois eu já tinha gravado um outro vídeo falando exatamente o que eu vou falar aqui para vocês. Porém, no outro eu tinha utilizado o meu forno e as minhas peças. Mas eu acredito que o assunto abordado hoje se torna muito mais palpável quando as imagens, quando o projeto vem de uma pessoa de fora aqui do canal. Porque eu acredito que dessa forma torna-se muito mais fácil das pessoas assimilarem que elas também conseguem fazer esse tipo de trabalho em sua própria casa, utilizando uma ferramenta que é deveras simples de se utilizar, que no caso aqui é o forno do tipo Mufla. E assim como o meu forno, o forno que ele mandou a foto pra gente aqui, também é um forno do tipo Mufla. Então aqui eu vou unir o útil ao agradável. Então tá, vamos lá. Quando a gente começou a falar mais abertamente aqui no canal sobre fusing, a gente geralmente, principalmente nas aulas práticas, nos passos a passos, a gente sempre mostrou um forno com resistência no topo, onde o espaço interno dele era amplo. Ou seja, em alguns vídeos a gente mostrava um forno com espaço de 3 metros, em outros com espaço de 1 metro, em outros com espaço de 53 centímetros, outros com espaço de 45, enfim, a gente sempre variou os tamanhos do forno, porém, nenhum deles tinha o espaço interno tão curto quanto o forno do tipo Mufla. E algumas pessoas, por causa disso, podem acreditar que esse espaço interno, por ele ser reduzido, entre aspas, reduzido, isso pode ser um fator que pode determinar o tamanho das peças que eles podem criar. E dependendo do que você pretende produzir com esse forno, isso não é verdade. Por quê? Porque você pode ganhar facilmente mais espaço interno simplesmente adicionando camadas. No caso aqui, o que eu chamo de gavetas. Mas antes de continuar, se você ainda é novo aqui no canal e não é inscrito, se inscreve aí, isso ajuda a gente bastante. E deixe seu like se você está gostando desse conteúdo. Bom, então vamos lá. E o que é essa gaveta ou andares que você cria no forno? Elas servem basicamente para você ter um maior aproveitamento do espaço interno do seu forno. Então, por exemplo, eu tenho aqui o forno Mufla, que ele tem um espaço interno de 15 centímetros quadrados aqui, ó, ou seja, ele tem uma abertura de 15 centímetros quadrados por 30 centímetros de profundidade. A porta dele tem exatos 15 centímetros quadrados por 30 centímetros de profundidade. Se esse fosse um modelo de forno que tivesse a resistência no topo, eu não conseguiria aproveitar com tanta eficiência todo esse espaço interno dele. Porém, como eu já falei em vários outros vídeos aqui do canal, e nesse não vai ser diferente, o forno com resistência nas laterais, eu, Evandro, acredito que dependendo do tamanho, ele tem uma grande vantagem sobre os fornos que têm a resistência à fonte de calor no topo. E justamente por causa, um dos motivos é por causa do uso das gavetas. Então eu vou colocar aqui uma foto do Pedro para que vocês entendam melhor o que eu estou falando aqui. Então essa é uma das fotos que o Pedro Guedes mandou pra gente e eu pedi permissão a ele para poder mostrar aqui para vocês como uma forma mais didática de explicar esse conteúdo aqui. Então aqui vocês podem ver que ele também tem um forno do tipo Mufla e ele fez uma adaptação, entre aspas, uma adaptação, que foi colocar essas placas refratárias aqui, de forma que ele conseguisse organizar
mais peças do que ele organizaria se não tivesse essas camadas aqui. E é justamente isso daqui que, na técnica do fusing, no universo da vidrofusão, a gente chama de gavetas, que é adicionar pequenos andares ou andaimes ou gavetas, como eu chamo, para que em cada uma dessas gavetas você adicione mais peças. Então vamos supor aqui que eu tenho um forno mufla exatamente igual a esse daqui que eu tenho, que nesse caso ele é um forno criado e projetado pela UP Brasil, que é uma empresa especializada em criação de fornos para alta temperatura. E esse forno tem exatamente a medida que eu passei aqui para você, que é 15 centímetros quadrados de entrada por 30 centímetros de espaço interno, de comprimento. Então, nesse forno, vamos supor aqui que eu já sou um artesão renomado e eu recebo um pedido para a criação de peças como essa daqui, por exemplo. Eu já fiz vídeo mostrando exatamente qual que é o processo de criação dessa peça aqui. Vou deixar ele aqui no card também para vocês olharem depois. Essa peça aqui, ela tem 10 centímetros de largura por 14 de comprimento. Então, ou seja, se eu utilizasse esse forno para criar essa peça aqui, utilizando somente o piso do forno, eu conseguiria criar somente 2 peças dessa daqui por queima. Utilizando aqui a técnica de gavetas, eu consigo, com esse espaço interno que eu tenho aqui, adicionar pelo menos mais 3 andares. Ou seja, aqui eu tenho o piso, eu consigo, vamos supor, eu tenho o piso aqui, eu consigo colocar mais um andar, outro andar e outro andar. Ou seja, eu consigo criar 2 peças, mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Então, em resumo, utilizando um único forno, fazendo uma única queima, em um forno com resistência nas laterais, que é como exemplo aqui que eu estou citando, o forno aqui, o forno do tipo mufla, projetado pela UP Brasil, parceira do canal, eu consigo fazer 8 peças dessa daqui. Ah, Evandro, então você quer dizer que se eu tiver um forno com resistência no topo, eu não consigo essa quantidade? Eu não estou falando que você não consegue. Porém, se você tem um forno com resistência no topo, o uso de gavetas se torna mais complicado para você. Porque no caso, o forno com resistência no topo, a fonte de calor está vindo de cima. Tá caindo aqui minha bandana. Eu tô de bandana porque eu tô aqui no ateliê, eu tava produzindo, recebi a permissão do Pedro Guedes e aqui eu já corri para regravar o vídeo. Então a resistência, o calor, a resistência no topo, o calor vem de cima. Então vamos supor aqui que eu tenho aqui uma gaveta aqui e a minha peça está aqui embaixo. Então o calor vindo aqui de cima, parte dele vai bater aqui na gaveta. Ele vai fundir essas peças que vão estar aqui em cima da gaveta, em cima do andar. As aqui de baixo, elas não vão fundir com tanta qualidade ou com tanta rapidez quanto as que vão estar aqui em cima. Ou seja, no final do processo vai haver uma grande diferença entre a que está aqui e a que está aqui embaixo. Porém, em fornos com resistência, com fonte de calor nas laterais, o calor vem assim. Então vamos supor, aqui eu tenho a gaveta, 2 gavetas, 3, 10, 15, 20, dependendo de quanto do forno couber, o calor ele vem aqui, ó, assim. Então, se você tem uma peça aqui, ela vai fundir. Se você tem uma peça aqui, ela vai fundir. Se você vai ter uma aqui, vai fundir também. Se o seu forno tem resistência nas laterais, ele tende a ser muito mais eficaz no uso de gavetas do que um forno que tem a resistência à fonte de calor no topo. Não estou falando aqui que você não consegue. Estou falando aqui que é um pouquinho mais complicado disso ser tão eficaz quanto esse tipo de forno que eu estou citando aqui para você. Então, novamente aqui eu deixo o meu agradecimento para o Pedro, que cedeu as imagens, o uso das imagens dele. E Pedro, eu tenho certeza que esse conteúdo aqui, as imagens que você mandou, vai servir como um bom apoio para quem pretende começar ou quem está iniciando. Valeu, Pedro! Se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, deixe seu like aí, se inscreve no canal, isso ajuda a gente bastante. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu! Vou deixar o contato do pessoal da UP Brasil aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Valeu!